Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E hoje eu vou trazer o review do capítulo 133 de Blue Exorcist, então se arruma aí pra não ficar com um problema de coluna e eu volto daqui a pouco. Bom, eu não vou falar muito, mas assim, vale lembrar que o capítulo 133 foi dividido em duas partes, e no vídeo de hoje eu vou contar a segunda parte, porque a outra já tá no vídeo passado. E assim, foi mal pela demora, eu realmente passei bastante do prazo, tanto que já tá quase saindo o próximo capítulo, mas é porque como o computador tinha dado problema, tive que ficar correndo atrás pra reorganizar os vídeos, então foi mal. Vamos logo pro capítulo. E tudo começa com o Yukio e o Neuhaus no penhasco. Eles conversam sobre a distância que eles estão e fica decidido que quem vai atirar no Satã é o Neuhaus. Enquanto ele se prepara, o resto do grupo dele vai se organizando com um flanco. A Shura e o Yukio vão conversando e tem um diálogo interessante onde ela faz o que costuma fazer. Chama o Yukio de 4 olhos facote e fica esperando ele ficar bravinho, mas o Yukio só aceita e por causa disso a Shura buga, quase deu uma tela azul no cérebro dela. E isso é óbvio na verdade, depois do último arco o Yukio finalmente virou gente e amadureceu de verdade. E assim, no campo de batalha o Rei Long tá fazendo um estrago. Sabe aquele polvo gigante que tava do lado dos demônios? Então, eu só percebi isso depois, mas isso daí é parte da manifestação do Astaroth. Ele tá sem um corpo físico, mas ele consegue se manifestar assim. E ele tá enfiando os próprios tentáculos dentro da cabeça dele por causa do efeito lá do Rei Long. Enquanto os demônios menores sumiram e o Eigen foi capturado. Mas assim que tentam tirar o Eigen dali, a Iblis chega. Ela explode o chão com uma parede de fogo e começa a mirar no Rei Long. Mas antes dela acertar ele, a Lucy, que é uma arquicavaleira, acerta uma agulha preta de raspão no braço esquerdo da Iblis. Uma na cabeça do Astaroth e uma na gaiola de água que está prendendo o Eigen. O que nocauteia os 3 demônios, porque aquelas agulhas eram feitas a partir da cristalização de Arumael e revestida com as chamas negras, que é uma das poucas fraquezas dos demônios. Enquanto isso está acontecendo, Urim tá lá tentando segurar o Satã, ele tá lançando vários Satãs Slash e não tá causando dano nenhum. E o Satã, além de zoar os ataques, diz que vai mostrar como se faz e ele movimenta a mão dele. Ele abre uma fenda gigantesca no chão, lança o Urim pra cima e mata o Rei Long do outro lado do campo de batalha com esse ataque. E por isso a Lucy vem na direção dele, e ela tenta usar as mesmas agulhas, mas o Satã não dá nem tempo dela fazer nada. Ele materializa uma agulha de fogo e lança na direção dela, perfurando e quase matando ela com esse único golpe. E enquanto ele comemora que ganhou um corpo físico, o Beelzebub aparece e usa as teias adimensionais do Rei Aranha para prender o Satã. Mas só com o olhar do Satã focando nele, o Bel vaza dali o mais rápido que ele pode. Mas aí chega o Lightning e o August, e eles começam a atacar juntos. Enquanto o Lightning enfraquece a defesa do Satã, o August pede a força da espada dele emprestada, a Caliburn. E ele carrega uma rajada de energia tão potente que parte o corpo do Satã ao meio e o desintegra em 2 partes. Ué, então acabou? Ganhamos? Nem perto disso. Além dele ficar falando várias palavras de contenção, eles atacam cada pedaço que restou do Satã para impedir ele de se regenerar. E nesse espaço de tempo, Urim foi até a Lucy para ver como ela estava. Ela estava respirando, mas estava bem fraca. Mas quem dá as caras agora é o Astaroth. Ele se manifesta como um cogumelo gigante e começa a cuspir podridão. O Oceola e Urim vão para cima dele para impedir ele de espalhar mais podridão no ar, mas vocês vão entender o quão perigoso é isso daqui a pouco, porque a história corta para o Satã. Ele, mesmo tendo sido completamente destruído, se regenera. A atmosfera muda enquanto ele recria o corpo dele inteiro. E assim que a boca dele volta, ele começa a falar. Agora ele percebe o porquê odeia tanto a humanidade. E ele pula e cai exatamente na cabeça do Astaroth, o que parte ele ao meio. E bom, a explicação do Satã para odiar os humanos é resumidamente a mania do ser humano de culpar os outros por incapacidades próprias. Dizer que algo está amaldiçoado, culpar o demônio por tudo, e etc. Mas segundo o Satã, tanto os demônios quanto os humanos têm a mesma natureza. Aí, enquanto ele diz isso, um monte de quadros mostra o lado sujo da humanidade. E tem um quadro onde mostra um cara que foi parasitado por cogumelos e está esfaqueando as pessoas na rua, que eu não vou nem mostrar, porque vendo isso eu descobri que eu tenho algum tipo de fobia e eu vou poupar vocês de descobrir se tem também. Depois disso, a história corta pro Rage. Sabe o moleque lá do começo do anime que tenta queimar o rosto do Urim? Então, a vida dele é uma merda. O pai dele abandonou ele e antes disso a mãe dele tinha traído o pai e abandonado os dois. E para piorar, um demônio de alto nível estabeleceu que o corpo do Rage é altamente compatível com ele e desde aquela época onde ele foi possuído no começo do anime, os exorcistas estão vigiando ele. Enquanto ele olha pela janela, o demônio oferece algo para ele.
e como ele quer a atenção do pai, ele aceita. O rei já é possuído pelo Astaroth, que inclusive adapta aquele filler do anime, e a primeira ação do Astaroth é usar a podridão para crescer cogumelos dentro da boca da governanta da casa. E antes de acabar o capítulo, a história volta pro Satã, que agora vai parar de brincar. Então, cara, eu tô realmente hypado pra ver o Satã lutando a sério pela primeira vez e tudo mais, e eu acho que todo mundo tá, né? Mas de longe o que eu achei mais interessante foi o mangá trazer aquela ideia lá do começo do anime, onde o Astaroth possui o Rage. Porque o anime fez aquilo porque quando saiu a primeira temporada, o mangá tava só no começo e eles tentaram usar um monte de elementos que o mangá reutilizou, tipo o visual da Yuri lá na primeira temporada e etc. Mas vocês lembram que eu falei que a podridão é muito perigosa, né? Então, na prática, ela é a maior ameaça que tem, porque o Rei Impuro, por exemplo, infectou uma cidade inteira com um miasma e ele quase transformou ela numa zona inabitável. E agora com Astaroth criando cogumelos dentro da boca de alguém, só mostra que além de tudo, isso ainda pode ignorar a resistência física das pessoas. Então, bom, o negócio é realmente bem perigoso. Mas enfim, eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer e comenta também o que vocês estão achando dos capítulos do mangá, na verdade. Porque, bom, por hoje eu tô vazando, é isso, até a próxima e tchau!